Questão 19, CMC, primeiro ano. A regência verbal é um elemento essencial da língua. Enquanto o verbo é regente, objetos, direto e indireto, e elementos adverbiais são termos regidos. Sobre a regência verbal, verifique qual das alternativas está corretamente justificada. Bom, esse assunto de regência verbal ele pode assustar ali no primeiro momento, mas ele é muito mais simples do que parece. Os verbos, certo? Os verbos, eles podem ser transitivos diretos e indiretos, tá certo? Isso quando eles precisam de um complemento, ou seja, eles precisam de um objeto, e aí que tá. Se o objeto que vai ser introduzido é um objeto direto, o verbo ele é transitivo direto. E o verbo transitivo direto, ele tem o seu objeto introduzido sem o uso de preposição. É simples assim. No verbo transitivo indireto, o objeto que vai aparecer é um objeto indireto, tá certo? E por que ele é indireto? Porque ele é introduzido pela preposição. Então ali tem meio que essa barreira entre o verbo e o objeto. E aí, nesse caso, o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Porque aí que tá, ele tem que fazer meio que essa curva aqui para introduzir o objeto, beleza? E essa curva é a preposição, tá certo? Então o objeto é introduzido ali indiretamente, ok? Tranquilo? Fácil? E aí que tá, também pode ser intransitivo. E quando ele é intransitivo, o verbo não demanda um complemento, beleza? E por não precisar de um complemento, não vai ter essa questão de preposição, não. Mas aqui a gente está focando nos verbos transitivos, ok? Verbos transitivos que precisam de complemento para fazer um sentido ali. E aí que tá. Se ele é direto ou se ele é indireto. A gente tem que checar aqui, na verdade, porque a prova a questão 19 ali separou alguns trechos dos textos que apareceram na prova, e a gente tem que tirar esse trecho ali do contexto para entender se aquela explicação que a questão está dando ali, que a alternativa está dando sobre a regência verbal, se essa explicação está correta. Ok? Vamos observar aqui então a alternativa A primeiro, ó. Abre aspas. É possível retomar as formas antigas de contato, aprendizado e recreação. Fecha aspas. Nesse trecho do texto 1, que apareceu nas linhas 13 e 14, o verbo retomar é considerado bitransitivo. Bom, quem retoma algo, ok? Então aqui no caso a gente tem um verbo que ele é sempre transitivo direto. Por quê? Porque quem retoma algo. Eu vou retomar meus estudos. Veja, eu estou retomando meus estudos. Não estou retomando dos meus estudos, ou não estou retomando aos meus estudos, eu estou retomando meus estudos. Não tem essa preposição ali entre o verbo e o objeto dele. Então, no caso, o verbo é transitivo direto e o objeto é direto, ok? Sem uso de preposição. Nesse caso, então, retomar, nesse caso aqui, é considerado bitransitivo? Não. Retoma as formas antigas de contato. Não retoma das formas antigas de contato. Nada disso. Ok? Então, nesse caso, o verbo é sempre transitivo direto aqui nessa situação, beleza? Portanto, essa explicação sobre o verbo retomar está errada. A alternativa A está errada. Agora vamos à alternativa C. Pulei a B. Sim, pulei a B. Alternativa C que diz, abre aspas, se me entrego a tirar fotos de mim mesmo na viagem, em vez de simplesmente viajar, posso estar fugindo das minhas próprias sensações. Fecha aspas. Nessa passagem do texto 3, que apareceu nas linhas 16 e 17, o verbo entregar só admite uma regência. Bom, na verdade o verbo entregar, ele é bitransitivo, porque quando você entrega algo a alguém. Então a gente tem ali um objeto direto, ele precisa de um objeto direto, e ele também precisa de um objeto indireto, ok? Que daí, no caso, é introduzido por preposição. Então quem entrega algo a alguém. Vou entregar meu livro, só isso não adianta, preciso de uma outra coisa, ao João. E aí a gente tem esse caso aí da preposição sendo usada para o objeto indireto. E nesse caso aqui ele está sendo bitransitivo, ok? Pode parecer que não, mas aí a gente pode acabar deixando passar uma informação importante aqui, ó. O me, pronome oblíquo, de primeira pessoa, beleza? E o pronome oblíquo ele tem a função básica ali, né, de servir como objeto. Ok? E aí, no caso, o me é o objeto direto do verbo entrego. Então, se me entrego, eu sou o algo que está sendo entregue a tirar fotos de mim mesmo, certo? A essa coisa, a essa situação, aí que tá, o verbo entregar aqui, ele está sendo bitransitivo. Eu vou fazer um reajuste aqui na frase, na oração, para ficar mais claro para vocês, ó. Se entrego minha pessoa, algo, a tirar fotos de mim mesmo, a alguma coisa, no caso. Então, eu tô entregando algo, que sou eu, a alguma coisa, alguma situação, que aí a gente pode considerar o a alguém também. Então aqui a gente tem o verbo, o pronome oblíquo fazendo papel de objeto direto, e ali a tirar foto de mim mesmo, o objeto indireto. Então
Então a gente tem essa bitransitividade registrada no verbo entregar. Só que ali, na alternativa C está dizendo, o verbo entregar só admite uma regência. Não, ele está admitindo as duas regências nessa situação. Então por isso a alternativa C está errada. Agora a gente vai ali para a alternativa D, que diz, abre aspas, tentando pegar esse aglomerado de defeitos, qualidades, ansiedades, desejos e frustrações e emoldurá-lo de modo a valorizar o quadro, engraçado, profundo, hedonista, fecha aspas. Nesse trecho do texto 2, que apareceu nas linhas 18 a 20, o verbo valorizar é transitivo indireto. Bom, na verdade não. Quem valoriza, valoriza alguma coisa, tá certo? Quem valoriza, valoriza alguma coisa. Nesse caso aqui, o quadro, ok? Então aqui ele está fazendo o papel de transitivo direto. Ou seja, o objeto do verbo valorizar, ele está sendo introduzido sem o uso de preposição. Ok? E aí, diferente do que a explicação diz, que é o verbo valorizar é transitivo indireto. Não, o verbo transitivo indireto, ele pede a preposição para introduzir o objeto indireto, ok? E aqui nesse caso a gente não tem essa preposição, o que a gente tem ali o é o artigo de o quadro, ok? Então, tranquilo, a alternativa D está errada. Agora a alternativa E diz o seguinte, ó, abre aspas, vejo ali um pouco de ousadia, um pouco de esperança e, acima de tudo, algo oposto a que via antes. Não um delírio, a tentativa de fugir de si próprias, mas a capacidade de aceitarem-se na harmoniosa mistura entre o que são e o que gostariam de ser. Fecha aspas. Nesse fragmento do texto 2, linhas 31 a 34, o verbo fugir é sempre transitivo direto. Bom, transitivo direto é aquele que não precisa de preposição para introduzir o seu objeto direto. Lembra disso? Então aqui o verbo fugir, fugir de si mesmo. Olha só, fugir de si próprias, está escrito ali. E aqui no caso, então, ele é um verbo transitivo indireto. Ele é sempre transitivo indireto. Porque quem foge, foge de alguma coisa, ok? E o de é a preposição que introduz o objeto que vai ser indireto por causa da preposição, ok? Então nesse caso também não é a alternativa E. E agora a alternativa B, que é a alternativa de fato correta, ela diz o seguinte, ó, abre aspas. Hoje, mesmo muito novinhas, elas assistem a vídeos pelo celular na hora de comer, o que faz muito mal, diz Juliana. Fecha aspas. Nesse fragmento do texto 1, que apareceu nas linhas 12 e 13, o verbo assistir é transitivo indireto. E sim, ele é transitivo indireto porque o complemento, né, o objeto dessa oração, ele vai ser introduzido por preposição. E essa é a definição do verbo transitivo indireto. É aquele que, quando o objeto ele vai aparecer logo depois, ele vai ser introduzido por preposição. Observem aqui, ó, assistem a vídeos pelo celular. E aí pode surgir uma dúvida com o verbo assistir, tá? O verbo assistir ele tem dois sentidos diferentes e o que vai definir esses sentidos diferentes é, de fato, se ele é um objeto indireto, introduzido por preposição, ou se ele é ou se o objeto que vai vir logo depois é um objeto direto. Se o objeto for indireto, e consequentemente o verbo é transitivo indireto, como é o caso aqui, esse assistir, esse verbo assistir, ele tem sentido de ver algo, beleza? Como aqui, ó, ver a vídeos pelo celular. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Nesse caso, o assistir ele tem sentido de ver, tá? De sentar ali, né, no mais bruto da definição, sentar na frente de alguma tela e assistir alguma coisa, beleza? Então, nesse caso, o verbo assistir pede preposição, e aí que tá, ele tem o sentido de ver. O verbo assistir também pode ter sentido de ajudar. E aí que tal? Olha a transitividade do verbo ajudar. Quem ajuda? Ajuda alguém a alguma coisa, beleza? Então ele é bitransitivo também, mas aí ele tem esse objeto inicial dele, ele é direto, né? Então esse objeto é direto, o verbo é transitivo direto, ok? Então quem assiste com o sentido de ajudar, assiste alguém, certo? Então quando a gente diz que a gente vai assistir um filme, na verdade, dessa forma que eu disse aqui, a gente vai ajudar um filme. Não tem muito sentido. Então, o ideal aqui é dizer que eu vou assistir a um filme. E aí sim eu vou ver um filme, beleza? Mas aí na linguagem falada, fica tudo mais juntinho, mais comprimido ali, pode até ser aceitável. Aqui no texto, quando você for escrever com o verbo assistir com o sentido de ver, aí ele precisa de preposição. Se você escrever sem a preposição, você está ajudando aquilo que você está vendo. E não faz muito sentido. Mas então é isso. Para a questão 19 aqui, o verbo assistir é transitivo indireto, porque a gente está se referindo ali ao sentido de ver vídeos. Assistir a vídeos. Ok? Então, nesse caso, a alternativa B, né, para a questão 19 da prova do Colégio Militar de Curitiba, do primeiro ano, a alternativa B é a alternativa correta.